Muito boa noite, está começando agora o Simpasso na TV, o programa do servidor municipal de Passo Fundo, com assuntos também sempre de interesse da comunidade em geral. A gente agradece o espaço aqui na TV Câmara e hoje vamos abordar um assunto bem pertinente ao servidor, que é o mandato da atual gestão do Simpasso, Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo, que chegou exatamente agora este mês à sua metade. E eu vou receber e conversar no programa de hoje com o presidente da Luz. Tudo bem, presidente? Como é que vai? Tudo tranquilo? Bem, Guilherme. Boa noite ao Jairo, às pessoas que estão nos assistindo. Boa noite muito carinhoso também a todos os nossos associados do Simpasso. E o Jairo da Silva Lima, que é segundo vice-presidente. Então a gente tem o presidente aqui e o Jairo representando o restante da diretoria que faz parte aí dessa atual gestão. Boa noite, Jairo. Tudo bem? Boa noite, Guilherme. Boa noite da Luz. E estendo boa noite a Fátima, a Sofia, a Luizinho, Marcelo, que fazem parte da nossa composição. Bom, o mandato do presidente e da diretoria do Simpasso da Luz é de 3 anos e você assumiu agora para o primeiro mandato e chegou exatamente à metade, 1 ano e meio. Então é hora de fazer aí pelo menos uma avaliação parcial desse mandato, né? Como é que tu vem se sentindo nessa atividade que é nova para ti de presidente, né? Porque no sindicato tu já vem há mais tempo nessa atividade aí de auxílio aos servidores. Então uma avaliação breve aqui para a gente começar o assunto, introduzir. Sim. Como é que tu vem se sentindo aí nessa atividade aí que é trabalhosa, né? Mas acredito que traga também muitas alegrias aí no final de cada dia, né? Como tu diz, o sentimento é de maior responsabilidade, Guilherme, porque a gente está no sindicato já há vários anos. Faço parte do sindicato desde a gestão de 2006, em 2007, atuava como delegado sindical. Em 2010 a gente veio para dentro do corpo da diretoria executiva, com o colega Marcelo, que era o presidente, atualmente é nosso secretário-geral, e aumenta somente a responsabilidade, o sentimento de responsabilidade. E o sentimento imbuído de muita garra, né? Porque dentro do que nós estamos vivenciando hoje, nesse 1 ano e meio que nós estamos nesta atual gestão, né, já de 2016 a 2018, nós vivenciamos uma conjuntura política nada boa para o trabalhador, para a população. E principalmente o trabalhador é que vem sendo massacrado nos seus direitos. O atual governo, o qual muitas vezes a gente utiliza o jargão de ilegítimo, porque não foi o governo eleito, fazia parte da composição, mas não foi eleito como o governo federal. Ele iniciou já com uma gama, né, de projetos que vem simplesmente para destruir com o trabalhador. Começando pelo projeto de emenda complementar, né, que é com o limite que traz com os gastos públicos em 2016. E mesmo em 2016, nós tentamos conversar com a sociedade e fazer com que o trabalhador percebesse, até os nossos colegas principalmente, que isso iria trazer um prejuízo sem precedência, um congelamento com teto, com gasto público, né, e isso afetaria a população e seria o primeiro passo do nosso retrocesso social. Então já pegamos no ano de 2016 um passo ao retrocesso social por parte do governo federal, que isso, por sua vez, quando fala de governo federal, de maneira linear, Guilherme, ele vem afetando os estados e, por sua vez, os municípios. Posteriormente isso, entra ele usando a máquina pública, aprovando então uma reforma trabalhista, que traz uma precariedade, principalmente com a aprovação, né, da lei de terceirização das atividades fins, né? Traz uma precarização também do serviço público, da prestação de serviço público, uma rotatividade desses prestadores de serviço, e a gente já falou em inúmeros programas, em outros veículos de comunicação, comprovadamente que, inclusive, onera, né, Jairo,
os cofres públicos, as empresas oneram mais os cofres públicos, vai trazer uma taxa de desemprego de uma maneira acelerada, além da rotatividade desses trabalhadores, o desprestígio, principalmente a desvalorização da mão de obra humana. E isso vai aumentar consideravelmente a nossa pobreza e desigualdade social, invertendo o que nós temos hoje na Constituição, onde a nossa Constituição Federal ela preconiza pela erradicação, para que não tenha uma pobreza. E as ações da linha federal, do governo federal, nesta conjuntura, traz um contraditório nas ações que vêm sendo tomadas. E usando os seus conchados políticos, infelizmente, estamos aí lutando para que não seja aprovada a reforma da Previdência, porque também é outro passo muito grande a um retrocesso, inviabilizando a aposentadoria de uma inúmera gama e percentual de pessoas que não vão conseguir nem se aposentar. E nesse sentido, nós, como Simpasso, nesse 1 ano e meio, trabalhamos veementemente, com muita responsabilidade, nesse sentido de sensibilizar os nossos colegas, a população, que devemos realmente, quando tem os movimentos, e o sindicato faz questão, de participar de todos os movimentos que sejam contrários a direitos do trabalhador, porque nós somos trabalhadores, e quando é direito do trabalhador, ele vai ferir o direito do trabalhador da esfera privada e da esfera pública, assim como nós. Então, toda essa gama de coisas que vem acontecendo, nós, como sindicato, procuramos participar de todos os movimentos. Isso numa linha de primeira instância aqui, como entidade sindical, como federação, como central sindical, nos posicionando, inclusive levamos até o ministro alguns apontamentos, contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária, de reuniões que nós fizemos com os nossos colegas, reuniões com diretoria, reuniões inclusive com a nossa própria federação, para que nós não chegássemos a esse patamar de conjuntura que estamos vivendo hoje. Mas, enfim, podemos também falar de passos que o sindicato vem atuando, e agindo desde 2016 na responsabilidade, principalmente de atuar e não atuar com viés político. Nós respiramos política, a gente escuta muito que nós respiramos política, só que na linha sindical, nossa bandeira é dos direitos, nós devemos ter posição e nos posicionar sempre pelos direitos, seja eles individual ou coletivo dos nossos associados. Então, essa posição e com muita responsabilidade, nós temos procurado trabalhar com os nossos associados, principalmente a gente fala nas databases, trazendo com muita propriedade o que se pode ser avançado, trabalhando com números de uma maneira técnica, trabalhando com a maneira técnica do que se pode avançar e não que haja um retrocesso. 2015, infelizmente, nós tivemos uma perda de índice inflacionário, Jairo? O Jairo, nosso vice-presidente, trabalhou muito tempo de coordenador da Fazenda e números, quando a gente fala de números, canal, ele sabe mensurar muito, porque a sua profissão a sua profissão de origem é trabalhar com números. É contador de profissão. Então, em 2015, nós tivemos uma perda real de índice inflacionário. O que, em 2016, nós conseguimos ter na nossa database, então, o primeiro avanço de que nós conseguimos adiantar 30 dias a database, nós conseguimos ter tivemos ganho real, E tivemos um ganho real dos índices inflacionários. Não tivemos o menor índice inflacionário. E 2017, por sua vez, nós também não tivemos o menor índice inflacionário, que estava na casa de 4,69, que infelizmente dentro da cidade a gente sabe que outras instituições acabaram tendo esse percentual, infelizmente nos seus salários. E sem falar, e nós vamos discutir de outras séries de avanços que nesta gestão nós temos procurado agir com muita responsabilidade, atentando para os direitos dos nossos colegas, e principalmente para a instituição, porque nós somos servidores públicos e nós devemos zelar
também pela instituição que vai ficar muitos anos. Nós estamos hoje na frente do sindicato, mas temos certeza que daqui mais uns anos outras pessoas também com excelente capacidade estarão à frente da entidade e temos que deixar um legado de luta e avanços, né? Ô Jairo, falar contigo agora, muitas vezes as pessoas que acompanham nas redes sociais acabam vendo as reuniões, a gente registra todas, e você com o da Luz na externa, digamos assim, na rua, aqui no Paço Municipal, e então vocês dois acabam sendo aqueles dois integrantes do sindicato que estão o dia inteiro buscando esses assuntos dos servidores, enquanto alguns ficam dando suporte para os servidores lá na sede, né? Como é que é essa parceria aí que vocês fecharam para essa gestão aí? Porque vocês dois estão licenciados dos cargos, né? Mas tem uma atividade integral no sindicato, né? Todos os dias da semana estão buscando, né? Algum assunto importante, né? Para mim foi uma diferença bem grande, Guilherme, até porque antes eu trabalhava no setor interno, então tu tinha ali o teu trabalho segunda a sexta-feira, começava meia hora, encerrava às 6h30, e no horário antigo, que agora alterou esse ano. E no sindicato, como diz o da Luz, é tempo integral. O celular toca de manhã, de tarde, de noite, até porque tem serviços que são prestados 24 horas, como o Hospital Municipal, as casas de acolhimento. E é uma gama de servidores que precisam do nosso auxílio, né? Os servidores nossos, eles têm por base, eles não têm ainda muito conhecimento do direito deles, então eles têm dúvida em relação aos direitos deles. E quando entra um chefe, um superior ali que cobra coisas que não estão previstas no estatuto, que não estão previstas no cargo, na atividade, eles nos consultam e até a gente estimula que isso aconteça em qualquer horário, qualquer momento. O da Luz fica grudado no celular 24 horas, não larga nunca, então o da Luz ainda atende um pouco mais que eu. Eu ainda coloco um intervalo ali, mas a gente tenta prestar esse atendimento. E como tu falou, a exteriorização do sindicato acaba sendo uma parte nossa. O que acaba acontecendo? O Luizinho e a Fátima tocam o sindicato lá dentro. A Sofia está como diretora da escola estadual, então ela participa com a gente em reuniões, ela continua mantendo o sindicato funcionando, mas ela não consegue prestar esse atendimento diário como a gente faz lá. E o atendimento ao associado e a parte externa do sindicato, que é a cara do sindicato que a gente chama, eu e o da Luz acabamos fazendo uma parceria aí, está funcionando bem, né, da Luz? Então a gente acaba fazendo a parte de visitação, a parte técnica, a parte de cobrança do secretário. O secretariado, já vê a gente entrando lá, o que é hoje? Não, hoje é simples, ou hoje é mais complicado. Vou dar um exemplo bem simples. Ontem nós estávamos montando o ofício número 103 da Luz, de 2017. Então, só para Ontem é um dia antes da gravação que a gente está fazendo esse programa. Quando for ao ar já vai ter mais uns 10. Então, assim, as demandas são bastantes. E até uma questão que eu recebi essa semana que passou foi o seguinte. Por que tem servidores que recebem um atendimento, eles chamam de privilegiado, que é uma demanda a gente solicita e é atendido e outro servidor não é atendido? Isso eu quero deixar esclarecido aqui, que não é algo que está ao nosso alcance. A gente luta por todos os servidores de maneira igualitária. A gente procura o secretário da pasta dele, a gente procura o chefe superior dele, a gente faz ofício, a gente faz ligações, só que assim, nem sempre isso do outro lado é atendido. Esse poder discricionário a gente não tem. Então, alguns casos é atendido de pronto, outros casos não. E existem casos até que, quando a gente chega lá com o nome do servidor, a gente sente uma certa resistência por parte da administração. E aí tem casos que acaba sendo judicializado, né, das coisas que poderiam ser atendidas administrativamente. Sim. Nesse ponto eu fico sentido por isso, porque não tem uma equidade entre o tratamento dos servidores. Mas sim, essa parte externa, voltando à tua pergunta, acabou sendo uma dobradinha aqui boa, está funcionando bem. E a gente vê que o próprio associado tem uma aceitação em relação ao meu nome e em relação ao nome do da Luz. Porque o nosso presidente anterior, o Marcelo, ele centralizava muito nele essa parte visual, a parte de atendimento. E eu e o da Luz não, a gente tenta sempre dividir tudo. Então, um servidor fala um assunto comigo, ele pode continuar o mesmo assunto com o da Luz em outro momento. Mesma coisa, um assunto que começa com o da Luz pode terminar comigo. Porque a gente acaba colocando isso, o servidor em primeiro lugar. O servidor. Isso aí, tu falou tudo, gestão compartilhada. E isso acaba que o servidor acaba tendo acesso a pelo menos 2 pessoas diretamente
E claro, indiretamente sempre tem a Fátima lá atendendo qualquer horário. O Luizinho está sempre na rua, né? O Luizinho é a nossa cara no sindicato também. Então podem contar com a gente e esse formato vai ser mantido. Sim, pois porque a gente falou até agora justamente da atividade fim do sindicato, né? Que é aquilo que o servidor contribui para que essas pessoas que são colegas dela defendam os direitos dela enquanto elas estão trabalhando. Mas o Simpasso hoje, e até por causa disso ele se tornou aí o grande sindicato aqui da região, tem outras atividades, que a gente pode citar algumas, se vocês puderem me ajudar, que depois a gente vai detalhar depois do intervalo. Nós podemos citar o nosso carro-chefe, que é a atividade fim do Simpasso, que é a assessoria jurídica, né? Na parte de saúde e bem-estar nós temos o atendimento odontológico. Em relação à parte social, nós temos o departamento tradicionalista, que são as nossas famosas invernadas. Eu digo famosas, Guilherme, depois nós vamos falar mais adiante, até o Daluz vai falar, porque está saindo do município de Passo Fundo e está adquirindo uma regionalidade. Os títulos estão chegando para nossas invernadas e também tem as nossas sedes sociais, né, que são 13, a gente pode falar mais adiante. Que a comunidade toda usa e a agenda está cheia lá porque é muito bem estruturada. Isso. A gente vai fazer agora um breve intervalo, depois a gente volta para falar. Você fica aí, que a gente volta rapidinho. Mas não sai mesmo, hein? A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o Simpasso na TV, hoje tratando do mandato da atual gestão 2016-2018, que chegou aí à metade. Então, como a gente já anunciou no bloco anterior, presidente, o Simpasso hoje ele tem muitos benefícios aí, não só para o servidor em geral, mas também especificamente para o associado do Simpasso, que hoje ele está presente em grande quantidade. São quantos servidores hoje ligados ao sindicato e quantos associados, presidente? Hoje nós temos mais de 3.100 servidores da Prefeitura Municipal e nossa gestão iniciou em 2016 em torno de 2.560 associados e hoje nós estamos em 2.890 e pouquinhos associados, ou seja, aumentamos consideravelmente, inclusive, o número de associados nesta gestão 2016-2018. E um dos serviços que a gente acompanha aí, que é bastante procurado, é a questão do dentista, né? O atendimento odontológico. Hoje o Simpasso tem o gabinete lá na sede central, um gabinete aqui no pátio da Prefeitura. E como é que é feito esse atendimento e o que tem pensado, né, Daluz, na hora de investir nisso aí e oferecer esse serviço aí que é de uma necessidade de todos, né? Perfeitamente. O sindicato Simpasso é o maior sindicato do norte do estado. O único sindicato que faz um atendimento gratuito, sem haver um desprendimento de onerar os nossos associados, chama-se Simpasso. Nós temos em média em torno de 200, um pouco mais de 200... O Jairo tem os números certinhos. Isso ali, né, Jairo? Eu copiei aqui também, né? Em torno de 200 a 200 e poucos atendimentos mensais, em torno de 410 a 420 procedimentos mensais que giram em média totalizando em 2.400 pessoas, 2.400 pessoas atendidas ano, né? E com 4.950 em média procedimentos ano. Isso demanda de muitas horas desprendidas do nosso atendimento odontológico,
tanto no Simpasso, nossa sede social, que é na sede administrativa no centro, como o nosso popular Simpasso 2, que a gente colocou, vulgo Simpasso 2, né, Jairo, que é nos fundos parte da prefeitura. É importante nesse número de atendimentos, Guilherme, é que esse estende aos dependentes, né? Então esse número atende aos associados e aos dependentes. E do lado do gabinete odontológico, tanto aqui na prefeitura quanto lá na sede do Simpasso, tem essa linha do jurídico, das advogadas, que também é bastante concorrida, né, Jair? E é importante salientar, Guilherme, o fato que eu falei no bloco anterior, a questão de direitos. O nosso servidor ele tem dificuldade em relação aos direitos dele. Ele sabe muito de deveres, o que ele tem que fazer, mas os direitos dele não é um conhecimento, assim, isso. Então, o que está sendo feito hoje é uma busca de resgatar esse conhecimento. Então, o servidor ele procura o nosso jurídico. A dúvida que ele tem, Guilherme, pode ser uma dúvida funcional, pode ser uma dúvida particular. É o casamento, é uma questão de herança, é um acidente de trânsito. Hoje é inúmeros os casos que as pessoas têm. E para tirar qualquer dúvida, teria que pagar com um profissional. Uma consulta hoje normal, né? num profissional da área custa meio salário mínimo, alguns profissionais mais que isso. E a consulta no nosso jurídico não tem custo nenhum. E é importante que o atendimento é bom, a gente tem bastante profissionais que fazem esse atendimento. E acaso algumas resultem em ação, se essa consulta não resolver, não equacionar o problema, aí sim, se não for funcional, tem um custo, mas daí a nossa assessoria jurídica está orientada a ter o custo mínimo, é o custo do processo só que é cobrado. Se for funcional, não tem custo nenhum em nenhuma etapa, Guilherme. Isso fica bem claro. Bom, tem os casos que são os individuais, né, presidente, onde o servidor vai lá, está com algum problema particular e tal, ligado ao trabalho dele como servidor público, mas também tem aquele problema que atinge uma categoria inteira, onde o sindicato, desde o começo do seu mandato, já ajuizou algumas ações, vem acompanhando essas ações. E o que a gente poderia destacar das principais que estão em andamento, estão sendo trabalhadas, já tiveram avanços durante esse período? Então, o trabalho do jurídico em termos de atendimento de categorias inteiras, né? Como bem colocado, né, pelo colega vice-presidente Jairo, né, diariamente de 10 a 12 pessoas que são atendidas pelo nosso departamento jurídico, tanto em ações que são de propositura individual, como o sindicato tem ações coletivas. Mas nós, para falar um pouco em mensurar, em quantitativo, porque o nosso associado saiba, nós temos, Guilherme, mais de 1000 ações hoje, entre as ações coletivas com ações individuais. Que há muitas gestões, em outras gestões foi capitaneadas essas ações, como agora o sindicato também continua com andamento e outras o sindicato tem buscado nessas ações coletivas. Umas que nós podemos mais colocar, que é o primeiro item da pauta de reivindicação, para que o nossos colegas saibam, é a ação coletiva do TIC Alimentação. Nós temos um mandado de segurança, né, dos viés, uma das frentes que nós trabalhamos no judiciário, é um mandado de segurança buscando o reconhecimento de todo o lapso temporal do direito adquirido desse benefício do TIC Alimentação aos aposentados, que estão, por sua vez, praticamente há um ano sem esse direito. Então, aí é uma frente que nós temos no judiciário, de uma ação coletiva, outra ação declaratória também, coletivamente, a todos os nossos associados, pelo reconhecimento da parcela remuneratória. Então, não foi julgada ainda, está tramitando, nós esperamos o julgamento junto ao Tribunal de Justiça, e o ano passado, para nós falar em avanço, nós tivemos um avanço também de uma ação coletiva para os ativos, no reconhecimento do pagamento, né, na forma remuneratória, porque senão os nossos colegas da ativa hoje estariam ganhando na forma indenizatória. Todo o afastamento, eles não ganhariam mais na forma remuneratória, e sim na forma indenizatória. Todo e qualquer afastamento,
férias, licença, todos seria dia trabalhado, não iriam perceber. Então foi um avanço de uma dessas proposituras ao qual o sindicato vem buscando de ações coletivas. De tantas outras aí, que eu vou deixar também o colega Jairo falar. É importante esclarecer a questão do indenizatório e do remuneratório, porque os nossos servidores ele acaba tendo confusão com relação a esses nomes. Por que se fala tanto em remuneratório e por que não se quer a forma indenizatória? Então acho importante tu esclarecer esse ponto, até porque o ticket de alimentação na forma indenizatória para nós do sindicato é um prejuízo. Então tu explica essa diferença aí. A forma indenizatória é dia trabalhado e você tem que estar ligado na função. Nós que somos cedidos pelo sindicato, que não estamos na função hoje do nosso cargo de origem, de fiscais, né? Nós somos lotados, aquele está na Secretaria de Finanças, eu sou lotado na Secretaria de Segurança, nós não estamos na atividade da nossa função, atividade laboral de fiscais, então nós não percebemos, né? Porque o entendimento hoje do município, que seria na forma indenizatória, esses não percebem, estão afastados. E todos que é na forma remuneratória, ou seja, todos os nossos colegas da ativa hoje, se ele estiver de férias, ele percebe, se ele estiver em licença, ele percebe. E essa ação que nós tivemos êxito em 2016 era para ser na forma indenizatória, o que a 5010 em 2013 disciplinou para que todos que entrassem após essa vigência dessa lei a partir de 2013, que é a 5010, passaram a ser da forma indenizatória, ou seja, é dia trabalhado. Aí todo o afastamento, licença, férias, etc., ou licença saúde, essas pessoas não vão ter o famoso esse direito. Atestado médico. Eles chamam o servidor nosso, ele não tem muito entendimento disso, ele diz, estou em atestado aí, recebo ou não? Aí a gente tem que esclarecer qual a legislação que foi a do cargo para ver se ele recebe ou não. E nisso foi importante essa ação judicial no Tribunal de Justiça, né, Dalus? Porque os nossos servidores, que são a maioria, estão na lei anterior, eles entraram em férias no mês de janeiro, que é o caso dos professores, e todos continuaram recebendo o ticket de alimentação na forma como foi decidido pelo Tribunal de Justiça. E como é na forma jurídica, alguns assuntos ainda vão demorar um pouco mais, né, para serem resolvidos. Mas a gente segue falando desses benefícios. Agora, rapidamente, a gente pode falar de sedes e convênios, além do departamento tradicionalista. Hoje as sedes estão disponíveis para os associados, os servidores, os convênios também em toda a cidade e o departamento tradicionalista também, que é o único departamento ligado a um sindicato, né, no Rio Grande do Sul. Isso aí. Deixa eu começar aqui então com as sedes sociais. A gente tenta manter as sedes sociais de forma que o servidor possa ter bom uso dela, então a gente sempre faz investimentos anualmente, mensalmente, além das reposições que a gente faz de itens que estragam, que vão se deteriorando, a gente sempre tenta inovar. E então o servidor que frequenta nossas sedes, de tempo em tempo, ele dá uma olhada e diz, mudou alguma coisa, mudou a pia, mudou o banheiro, mudou o piso, mudou a entrada. Tem uma questão que é importante ser falada aqui, que a gente tem um alvará de bombeiros para a nossa sede social que atende a mais de 2.700 servidores. Esse alvará foi renovado esse ano. Então, até o ano que vem nós estamos novamente em dia, ano que vem tem todo um processo de renovação. Então, o investimento a gente faz em segurança, a gente faz o investimento para o nosso associado que é portador de uma necessidade especial, por exemplo, um cadeirante. Nossas sedes têm acesso com rampa, banheiros adaptados. E em relação ao departamento, eu vou deixar um pouquinho para o Dalus falar isso, até porque agora está ocorrendo um processo eleitoral, tem os casos dos nossos servidores que ganharam prêmios, os nossos associados que frequentam as invernadas que ganharam prêmios, né, Dalus? Pode falar um pouquinho sobre isso? No caso do processo eleitoral, na verdade, já ocasionou que foi chapa única, né, do mesmo os colegas. Só postar o novo patrão. Mudou o patrão, mas o grupo de trabalho... A família é mesmo. O grupo de trabalho lá continua sendo aquelas pessoas que têm participado, levado
a bandeira do departamento tradicionalista, a bandeira do Simpasso, ao Rio Grande do Sul afora, e isso nos deixa muito feliz, porque devemos, e o Simpasso, sempre nós procuramos ter um olhar muito sensível a essa questão do departamento tradicionalista, na sensibilidade de apoio, no que nós podemos, nós efetuamos esse apoio, né, não somente no incremento às sedes, né, porque nós temos 4 em invernada, tem uma campeira, que levam o nome do Simpasso no Rio Grande do Sul afora. Jairo, só para pontuar que a questão dos cadeirantes, que nós fizemos a reforma, foi agora durante essa gestão. Nós fizemos banheiros novos, que era uma reclamação não somente do departamento, da nossa sede social, mas de todas as nossas festas de 1º de maio, que davam filas enormes. Então nós fizemos churrasqueiras novas, fizemos banheiros novos, uma série de reformas e ampliações que nós fizemos das nossas sedes, né, que precisavam, que eram necessárias. Então, só para corroborar com as tuas palavras aí, já. Bom, e a gente não vai dar tempo de falar de convênios, mas o pessoal já sabe que aumentou em 20% aí, né, até agora na gestão o número de parceiros e conveniados. Então, quem precisar, vai no site, vai no nosso Facebook, nas redes sociais e confira lá quem são os nossos parceiros e novos parceiros. Para finalizar, passamos uma curva e estamos na reta final agora aqui do programa. As últimas considerações, eu queria até que o Daluz falasse que tudo isso, na verdade, falou, é gratuito e tal, mas na verdade o servidor ele contribui muito com isso aí através da contribuição sindical, que foi uma das derrotas aí da reforma trabalhista. Então é importante que o servidor saiba que ele unido com o sindicato pode fazer tudo isso por ele, né? Com certeza, Guilherme. Por isso que eu fiz no início do programa, eu tive que fazer essa conjuntura, o que a gente vem sofrendo na esfera federal, estadual e nos municípios. Com certeza, sem a contribuição sindical, trouxe um enfraquecimento a muitos sindicatos vão ter esse impacto orçamentário sensivelmente, né? Vão ter que contar com a sensibilidade dos seus associados, porque o sindicato ele só é forte se o seu associado tem a sensibilidade de que há necessidade de fortalecer o sindicato. Sem o associado não existe sindicato, então precisa que o associado fortaleça sim o seu sindicato. Todos os sindicatos a nível Brasil, nos municípios, sofreram essa perda da contribuição sindical e certamente terão que se adaptar-se, né? E o Simpasso não será diferente disso. Certamente, com o tempo, nós vamos ter que adaptar-nos, infelizmente, a esse valor que não virá mais para o sindicato. Se o servidor também deixar de contribuir, se todos continuarem contribuindo, mudará. Então, tem que ter essa conscientização. Mas nós nos antecipamos a isso, até porque a gente trabalha com orçamento, e esse orçamento é limitado, ele é finito, né? Tem orçamento. Então, o que a gente já se antecipou? Os serviços que são prestados mensalmente, anualmente, que têm contratos, a gente entrou em contrato com todos os fornecedores, com os nossos prestadores de serviços e readequamos esses contratos. Então, o que houve? Já houve antecipadamente um enxugamento, de forma que o nosso fluxo de caixa não absorva de imediato esse impacto e, com certeza, para o nosso associado que está assistindo o programa e para a comunidade, o Simpasso continua forte e isso é uma adequação interna de orçamento, mas os serviços vão continuar a ser prestados. Isso é um compromisso meu, compromisso do Daluz, compromisso da diretoria do sindicato. Certo. E como bem tu dizes, Guilherme, ele é de forma facultativa. Nós esperamos que o nosso servidor ele tenha essa sensatez e sensibilidade. Não, eu vou contribuir e vou continuar contribuindo com a contribuição sindical, que é um dia de trabalho, né, ao ano, para o sindicato, para continuar fortalecendo o meu sindicato. Certo. Obrigado, Daluz, pela presença e no próximo ano e meio de mandato aí que tenha bastante sucesso. E daqui a um ano e meio volte para avaliar o mandato completo, né, dessa primeira experiência, pelo menos a primeira experiência como presidente, né? Nós que agradecemos e agradecemos pelos nossos associados depositarem a credibilidade em nossos trabalhos aí. E você é o associado, a união é o caminho, acredite no seu sindicato e venha lutar conosco. Jairo, obrigado pela presença também. Obrigado, Guilherme, obrigado, Luz, e obrigado aos nossos associados que vão
prestigiar o nosso programa, tanto na TV Câmara quanto nas redes sociais. E aí, obrigado a você que assistiu a gente até agora aqui pela TV Câmara, nossas redes sociais. A gente marca um novo encontro. Até o próximo.